Eu não vim à tribuna, hoje eu não viria à tribuna. Mas não posso admitir, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, a todos que nos assistem nesse momento, dos nossos próprios pares, tentando desqualificar este colegiado. Parece até que é ato de desespero, desqualificar o trabalho de alguém apenas para deixar de discutir o que realmente é importante, a irresponsabilidade do atual governo. Aliás, o que eu tenho visto nos últimos meses só foi isso. Vamos desqualificar a Câmara dos Deputados. Vamos desqualificar o Supremo Tribunal Federal. Vamos desqualificar o vice Michel Temer. Será que agora vamos permitir que alguns desqualifiquem o Senado Federal? Até quando as pessoas vão usar esse discurso desesperado? Não percebem que o brasileiro não aguenta mais essa situação, senhor presidente? Não podemos esquecer que estamos, sim, passando por uma crise econômica e política das mais graves das últimas décadas. O desemprego cresce dia a dia. As famílias não conseguem mais honrar os seus compromissos e chegando ao ponto de sacrificar a compra de alimentos. E se o Constituinte de 1988 previu mecanismo para impedir o presidente da República por crime de responsabilidade, estamos aqui para respeitar esse mecanismo e cumprir com o nosso papel constitucional. Agora, bater numa tecla que não se sustenta mais não tem cabimento. Confio nesse colegiado do Senado Federal. Não tenho dúvidas que iremos julgar com isenção e de forma responsável a admissibilidade e, no mérito, demonstrar que a presidente cometeu, sim, o crime de responsabilidade a não observar as leis orçamentárias do nosso país. O que eu tenho insistido nesses dias estamos neste momento para julgar a admissibilidade do processo que pede o impedimento da presidenta Dilma. Estamos aqui para cumprir o nosso papel constitucional. É tão difícil assim entender isso? E mais, ninguém pode negar que a população é a mais prejudicada. Todo dia, mais e mais demissões, preço alto e arroxo. Hoje pela manhã, aqui no plenário, fui surpreendido pelo meu colega, senador da República do meu estado, Jorge Viana, a usar a própria tribuna para trazer um recado da jornalista Mira Leitão, a qual eu tenho o maior respeito. Segundo o senador Jorge, a jornalista disse que eu não conheço dos fundamentos que vêm caracterizar o crime de responsabilidade. Veja a que ponto estamos chegando, senhoras e senhores senadores, a você que está nos assistindo nas suas residências. Mas volto a afirmar que esse não é o objetivo desta comissão. Aqui, repito nessa tribuna, devemos analisar o artigo 85 da Constituição Federal, que tipifica o impedimento pelo crime de responsabilidade. O crime de responsabilidade não se confunde com os crimes comuns previstos no Código Penal brasileiro. O crime de responsabilidade, como bem diz o nome, guarda relação com o dever dos governantes de cumprir as suas responsabilidades com observância nas leis da Constituição. O presidente da República tem a obrigação de respeitar as leis orçamentárias e que, conforme consta na denúncia, não foi observado. Não entendo por que Sua Excelência, senador Jorge Viana, se prestou a porta-voz da jornalista Mira Leitão. Eu tenho certeza que ele não estava se referindo a mim. Uma jornalista experiente, elegante, inteligente. Não teria esse juízo de valor sobre a minha pessoa. E mais, não comentaria isso com o senador Jorge Viana.
Eu só tenho a dizer que estou estudando com base na profundidade a caracterização do crime de responsabilidade. E mais, que estou preparado para fazer um julgamento fundamentado em provas acostadas na acusação. O discurso de alguns de que Michel Temer está tramando contra a presidente Dilma porque está formando um possível futuro ministério. Senhoras e senhores senadores, eu considero que o que o vice está fazendo é um ato de responsabilidade. Ou a gente vai ser ingênuo de acreditar que o homem experiente, um constituinte e um constitucionalista como vice-presidente da República vai esperar chegar o dia de um possível afastamento, aí começar a trabalhar? O governo já tinha que ter começado a cumprir o dever de casa, o governo já tinha que ter começado a cumprir o dever de casa faz muito tempo. E agora esperar que o vice-presidente fique com cara de paisagem? Esperar o quê? Que a gente sofra duas vezes? Pela inércia do atual governo e do futuro? Então, senhores, eu repito, refuto veemente qualquer discurso que venha desqualificar cada um dos integrantes desta comissão de impeachment. Seja de qual partido seja, de qual corrente ideológica seja, exijo respeito por esta instância. Não vai ser desqualificando A ou B que uma ou outra corrente vai ganhar. Em política, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, se ganha num diálogo, não num grito. Quero finalizar apelando aos meus pares. Antes de você finalizar, queria lhe dar um dado para enriquecer o seu pronunciamento. E você não cometeu uma injustiça com o seu próprio governo. Seu partido também faz parte desse atual governo. Com toda certeza. Aí que talvez você novo, mas com muita experiência, senhor presidente. Não tem dados sobre a economia. Não é verdade que a atual situação da economia do nosso país é a pior dos últimos tempos. Mas os fatos mostram, senhor presidente. Na época do governo Sarney, a inflação chegou a 84%. 1980 aí? Vou chegar mais perto. Sim. E ele decretava, inclusive, redução de salários através senhor presidente, de decreto. Me permita, Vossa Excelência está presidindo a mesa e pelo regimento interno nós não podemos dar parte ao presidente. Estou lhe dando informações. Mas tudo bem, eu entendo, Sua Excelência. No governo Fernando Henrique, ele entregou o governo para o atual período da gestão do Partido dos Trabalhadores com uma inflação de 26,7%, juros em 38%. Senhor presidente. Pela ordem, presidente. Juros de 28% e 38,7% e um desemprego de 13,7%. Mas, senhor presidente, Paulo Rocha, pela ordem. Só para enriquecer o seu... Senador Davi Alcolumbre, com a palavra, por gentileza. Só para enriquecer o seu pronunciamento. Presidente, pela ordem. Pedi pela ordem, presidente. Estava acompanhando... Espera aí, deixa eu chamar a ordem aqui primeiro. Pois não. Só estou dando informação ao pronunciamento dele, como presidente, posso informar porque... Fique à vontade, Vossa Excelência. Agora tem Vossa Excelência uma parte. Só queria, presidente, não me intrometer na discussão do presidente do Senado em exercício com o senador Gladys Cameli. Mas queria apenas dizer da forma cortês que o senador Gladys acompanhou ainda há pouco, presidindo a sessão, inclusive, do Senado, o discurso de Vossa Excelência. Vossa Excelência é um senador experiente, um parlamentar experimentado, e esse embate político, ideológico, ele tem o plano da discussão na comissão, no plenário do Senado, e a minha intervenção é no sentido de que a gente possa conviver com a harmonia neste plenário, das lideranças políticas, com a serenidade que Vossa Excelência sempre teve na política, com a serenidade do senador Gladys Cameli, e dizer, presidente Paulo Rocha, que eu respeito as posições, eu respeito os contrários. O senador Gladys está com a palavra, eu queria acompanhar o discurso do senador Gladys Cameli, como vinha acompanhando ainda há pouco, mas dizer que esse embate nós teremos várias oportunidades de fazer. Mas eu queria ouvir atentamente o senador Gladys, queria pedir que Vossa Excelência garantisse a palavra ao senador Gladys, pelo respeito que tem a Vossa Excelência,
Vossa Excelência pediu uma parte no discurso do senador Gladys, lógico, Vossa Excelência deu uma informação, mas eu respeito o mandato de Vossa Excelência, respeito o papel de cada senador desta casa. Eu queria acompanhar o discurso do senador Gladys e pedir que a gente pudesse ter o discernimento, a paciência, a experiência, a maturidade política necessária para compreender e conviver com os contrários. Então, é nesse sentido a minha questão de ordem. Eu quero acompanhar o discurso do senador Gladys e estou aqui à disposição para acompanhar qualquer senador que, no exercício do mandato, do voto legítimo na urna, possa representar o povo do seu Estado, o povo brasileiro. Muito obrigado, senador Davi Alcolumbre. Eu até entendo o estado de espírito do nosso presidente pela situação tão complicada que vive o país. E respeito a Vossa Excelência. Quero finalizar apelando aos meus pares, que respeitamos as instituições. Os nossos mandatos outorgados pelo voto têm prazo de validade. As instituições não, senador Davi Alcolumbre. Não podemos cometer o erro e colocar os membros que compõem o Congresso Nacional Brasileiro acima delas. Os crimes imputados aos agentes políticos devem ser respondidos de maneira pessoal e não institucional. A preservação do regime democrático, neste caso, é assegurado pelo cumprimento de ritos legais e constitucionais, isto é, pelo respeito às regras do jogo democrático, respeitando os procedimentos previstos na Constituição e definido pelo Supremo Tribunal Federal. Seja qual for o resultado, vai ter lei. E por que é que eu faço todo esse discurso? Qualquer que seja o resultado final do processo de impeachment da Presidente da República, eu não quero que depois venham desqualificar a nossa casa, o Senado Federal Brasileiro. Porque nós não estou e não vou permitir que todos acusem a Câmara de Deputados. Nós temos que respeitar que lá tem 513 deputados eleitos pelo voto popular. É o que eu tinha a dizer, senhor presidente. Muito obrigado.